Gente, nós estamos aqui de volta, né, para trazer para vocês a segunda videoaula sobre produção agroecológica sustentável. E como vocês estão vendo aqui, eu estou num lugar diferente do costumeiro que vocês, né, me veem apresentando essas videoaulas. Nós estamos aqui na propriedade do senhor João e da senhora Nadir, que vocês vão conhecer só na terceira aula, viu? Porque nessa segunda a gente continua conhecendo um pouco sobre o processo de transição agroecológica com a nossa convidada Luana. Então vamos lá assistir. Assistam agora a segunda e não percam a terceira, porque vocês vão conhecer esse lugar maravilhoso em que eu estou aqui. Então, assim, quando eu penso em fazer um processo de transição de agricultura convencional e orgânica, eu tenho, assim, 4 etapas dessa convenção do convencional para orgânico que elas são bem distintas, né? São bem nítidas. Primeiro, eu preciso eliminar de forma gradativa, eu não consigo tirar todos os meus elementos artificiais dali, digamos, eu estou falando de agroquímicos de uma vez. Então, eu vou eliminando progressivamente a necessidade de insumos externos. Né? A partir do momento que eu vou diversificando a minha produção, eu vou inserindo ali adubos verdes, associação de cultivo, rotação de cultivo, uma diversidade maior. Eu vou criando um equilíbrio ali que o ambiente ele vai começando a se autorregular e eu vou retirando os meus insumos aos poucos, não é de uma única vez. Vou reduzindo, então eu opto pelo manejo integrado de pragas e doenças, né? Eu vou usar o químico ainda, vou continuar usando o químico, no princípio, na primeira etapa. Mas com um manejo, vou começar a inserir inimigos naturais, vou começar a ter um manejo integrado não só da minha nutrição do solo, né? Como de controle de pragas e doenças. Então, eu vou usar eficazmente esses insumos. Né? Porque o que muito acontece também na agricultura convencional é o agricultor não respeita o período de carência de determinados produtos. Acho que quanto mais ele aplica, maior resultado, eu estou contaminando meus solos e minha água. E, consequentemente, o consumidor final está consumindo produtos contaminados. Então, eu vou eliminando esses produtos aos poucos, à medida que eu vou colocando em prática os princípios que a agroecologia preza. Né? Então, vou substituindo aos poucos, mas sempre lembrando que não se resume apenas à substituição de insumos. É uma visão muito mais ampla do que isso. A agroecologia ela visa uma mudança de concepção, na verdade, né? Que vai muito além de apenas trocar insumos químicos por biológicos. Né? Então, eu vou planejando o meu sistema de novo e vou remanejando ele até que eu consiga dizer esse aqui é um sistema com vias agroecológicas. Então, para isso, todo o meu manejo nesse processo de transição ele deve ser orientado para assegurar alguns processos. Aumentar a biodiversidade, como a gente já discutiu aqui, né? Aumentar a produção de biomassa. Né? Quando eu tenho cultivos com hábitos distintos, né? Eu proporciono ali uma cobertura do solo muito mais aquela otimização do uso de espaço de recursos que a gente falou anteriormente, né? Então, eu otimizo isso, otimizo a produção de biomassa, que é o que vai favorecer a minha reciclagem, né, de nutrientes. Eu vou reduzindo, eu tenho que assegurar o decréscimo constante dos resíduos de agrotóxicos. Eu vou estabelecendo uma correlação dos meus elementos biológicos, ali funcionais, relações funcionais, e eu vou passando com o tempo a utilizar mais efetivamente os meus recursos naturais, principalmente locais, e um planejamento das minhas associações e os meus consórcios. Se eu vou diversificar o meu cultivo, eu tenho que saber e planejar quem vai substituir quem eu vou consorciar e produzir em conjunto ali, inserindo alimentos animais, quando o agricultor tem
tem esse viés, né, o meu sistema. Então, assim, a gente tem alguns desafios, né, quando a gente pensa em fazer uma transição agroecológica. Então, quando eu penso em fazer um processo como esse, eu não penso só em restaurar a saúde ecológica. Esse é um viés importante, importantíssimo, mas não é o único objetivo, né? Eu preciso valorizar o conhecimento das pessoas do local, as organizações sociais, a participação da comunidade como um todo, uma satisfação pessoal das pessoas que estão envolvidas no processo e sua valorização enquanto agente direto desse processo de transformação, trazendo um retorno econômico que seja compatível com a importância que esses elementos têm, né? A transição, a gente precisa entender também que a transição ela é um processo, ela não é um pacote que você vai implantar da noite para o dia, ela é um processo e não um conjunto de práticas que eu digo assim, adote essas práticas e da noite para o dia eu tenho um sistema agroecológico. Não, é um processo constante, né? Eu preciso conhecer os princípios que regem a agroecologia, foram os que a gente falou, e entender dessa forma como é que eu, como técnico, posso pensar junto com o agricultor e assim a gente chegar a soluções, considerando as características locais. É um processo gradual, como a gente já falou, né? Eu vou melhorando as minhas práticas com um pouco, vou reduzindo os usos de insumos externos, impactos negativos e adotando novas práticas que são adaptáveis àquele ambiente, né? A gente tem que estar ciente de que a agricultura ela é um processo e é artificial, não podendo, portanto, contar unicamente com simples recursos naturais. Então, eu tenho que criar conscientemente um meio adequado para os meus cultivos. Então, a base de uma agricultura, Ana Primavera já dizia que a base de uma agricultura saudável é a saúde dos meus solos. Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu preciso manejar e conservar os meus solos. Ele é a base de uma agricultura mais sustentável. Eu tenho que valorizar a vida que tem no solo e sobre o solo. Então, o produtor orgânico, então se diz muito que ele não é só um produtor de alimentos, ele é também um produtor de solo e de água, à medida que ele cria um ambiente novo ali. Então, assim, eu vou citar aqui algumas práticas conservacionistas, vocês vão ver isso na prática depois, mas são práticas que precisam ser adotadas nesse processo de transição, de incorporação de um sistema mais conservacionista de produção, né? As curvas de nível, se eu tenho um terreno declivoso e eu quero aproveitá-lo porque é aquele terreno que eu tenho para cultivar, eu preciso entender que esse terreno declivoso, ele favorece o escoamento superficial de água da chuva, por exemplo. Se eu ver uma enxurrada, uma chuva muito torrencial, muito forte, vai criar uma enxurrada, vai tirar, se o meu solo está descoberto, vai retirar aquela camada superficial do solo, que é a mais nutritiva, e eu vou perdendo o solo. Então, eu preciso conservar esse solo, não preciso perder. Se eu tenho um curso d'água logo abaixo, como a gente já falou, todos aqueles resíduos, se eu ainda estou no sistema convencional, todos aqueles resíduos químicos de fertilizantes, de inseticidas, fungicidas, etc., que está ali na superfície, ele vai ser carreado para o meu curso d'água, né? Então, quando eu falo em curva de nível, é você cultivar de forma transversal a queda das chuvas. Então, nessa foto aí, vamos internalizar que esse é um terreno declivoso, eu preciso plantar em curvas niveladas que barrem essa enxurrada nessas camadas sucessivas. Então, eu evito a perda de solo. Ele vai sendo contido pela minha vegetação. Então, a curva de nível em terrenos declivosos, ela precisa ser considerada. A questão dos quebra-ventos, como a gente falou, né? Então, criar um cordão vegetal em torno dessa vegetação ajuda a protegê-la, a criar uma diversidade não só dentro do sistema, como em torno dele, né? A cobertura do solo. Eu devo, primeiro, diversificar o meu cultivo, se eu puder, mas eu preciso cobrir esse solo de alguma forma. Seja com cobertura morta, de palhada, mas eu vou manter o microclima ali, evitar a evaporação de água, controlar as minhas plantas espontâneas de forma natural, porque você vai estar impedindo que
os raios solares incidam diretamente sobre elas, elas não crescem, eu evito esse crescimento. Eu reciclo essa cobertura vegetal depois, né, da reciclagem de nutrientes. E se eu puder cobrir esse solo com cobertura viva, melhor ainda. Eu escolher o consórcio, por exemplo, com leguminosas ali no meio, entre uma linha e outra, né? Eu vou diversificando meu cultivo, mas o importante é que eu deixe o meu solo coberto, né? Isso é extremamente importante. Os sistemas agroflorestais é outra prática extremamente conservacionista. Muito adotado para recuperação de áreas degradadas, muito adotado em sistemas em áreas declivosas, mas em áreas planas também. Eu diversifico, incluindo a silvicultura aos meus processos produtivos, né? Os cultivos florestais eles são extremamente importantes nessa regulação e nesse equilíbrio. Então, uma outra prática conservacionista seria adotar sistemas agroflorestais. Eu, inclusive, proporciono um habitat à minha fauna e à minha flora nativa, né? É muito importante. Por fim, para comprovar que isso aqui daria uma outra discussão, mas para comprovar que o produto ele atende às expectativas do agricultor, surgiu um sistema de certificação. A gente está falando aqui de uma forma muito resumida, mas eu acho que são as informações mais relevantes e mais importantes que a gente precisa se atentar para dizer assim, eu preciso internalizar esses princípios para que eu possa adotar essas práticas em qualquer território, em qualquer solo, em qualquer condição que eu encontrar. Então, e no final, como é que eu me asseguro que o produto que eu estou adquirindo, como é que o consumidor se assegura disso, que o produto que ele está adquirindo é um produto realmente produzido de forma orgânica. Então, criou-se esses mecanismos de certificação para que a gente tenha essa segurança, né? Então, no Brasil, a gente tem 3 mecanismos de conformidade, de que aquele produto realmente atende às expectativas do consumidor e do agricultor orgânico. A mais utilizada e mundialmente é a certificação por auditoria. Na certificação por auditoria, um grupo de agricultores, um agricultor isolado, ele precisa criar um plano de manejo, encaminhar esse plano de manejo para a certificadora vai avaliar se esse plano de manejo está coerente com as normas vigentes, né? Estando coerente com a norma vigente, precisa mandar um inspetor para verificar em loco se atende a essas normas na prática que estão no papel, onde ele armazena os seus produtos, a qualidade da água que está naquela propriedade, onde ele adquire as suas sementes e mudas, se existe barreiras contentoras de contaminação de alguns vizinhos, quem são os seus vizinhos. Então, diversas coisas vão ser verificadas em loco e, a partir daí, emitido um relatório que, se comprovadamente essa propriedade ou esse grupo de proprietários for orgânico, ele ganha um selo. E esse selo é válido por 1 ano. Então, essa inspeção ela precisa ser feita ano a ano para verificar, se certificar de que aqueles processos e técnicas eles continuam sendo adotados, né? E aí cada ano um selo diferente. No Brasil, como a gente é muito criativo e por impulso dos movimentos sociais principalmente, criou-se o que a gente chama de sistemas participativos de garantia. Esses sistemas participativos de garantia, eles envolvem não só o produtor, como o consumidor final, instituições governamentais, o técnico que atende aquelas comunidades. Então, eles criam um sistema certificador que eles se autorregulam entre si. Então, são visitas cruzadas de certificação. Esse grupo se compromete com que todos aqueles agricultores eles estão adotando técnicas que estão de acordo com a normativa de produção orgânica, né? Depois, um avaliador externo por amostragem. A amostragem ela é feita por pelo menos a raiz quadrada do número de participantes. Então, se eu tenho 9 agricultores, um exemplo, organizados para essa certificação entre si, pelo menos 3 deles vão ser visitados de forma na forma de amostragem. Se eu comprovo em campo
que 100% do que eu avaliei em amostragem, se o mapa comprova, então está certificado de que aqueles produtores todos são orgânicos. Se nessa certificação cruzada os participantes eles identificam que uma daquelas propriedades não está seguindo os regulamentos, em reunião eles vão decidir se aquela pessoa ela precisa fazer algum ajuste dentro do seu processo produtivo ou se ela sai do mecanismo. Então, eles mesmos, entre si, apontam quem deve ficar e quem deve sair ou quem deve se ajustar. Para depois vir uma comprovação externa de que aquele produto é orgânico. E existe também aquelas organizações de controle social, que só é considerado nesse viés de certificação orgânica, para esse terceiro ponto, essa terceira forma de conformidade orgânica, aqueles agricultores familiares que vendem diretamente para o consumidor final. Precisam ser agricultores familiares, com DAP, né? Não pode ser individualmente, tem que ter um grupo pelo menos de 3, e que vão receber visitas regulares para comprovar. Eles não têm necessariamente um selo, né? É um reconhecimento de que aquele produtor ele produz organicamente e que o consumidor final conhece e pode visitar a propriedade deles sempre que quiser, né? Ele precisa estar de portas abertas para que a comunidade, de uma forma geral, conheça o seu processo, o seu sistema produtivo e certifique que aquele sistema ele é orgânico. Então, essas são formas de conformidade orgânica que comprovam que os produtos que seguem as normativas vigentes, né? Então, assim, de forma muito resumida, isso é o que a gente tinha que apresentar a respeito de agroecologia e transição agroecológica para a agricultura familiar. Todos esses tópicos abordados, eles são muito mais amplos e podem ser destrinchados em inúmeras aulas mais pontuais e mais aprofundadas, mas o que a gente tentou fazer aqui foi um apanhado de informações mais primordiais para esse processo, nesse momento de conhecimento, de uma forma resumida, mas bem ampla, né? Esse é o meu contato. Obrigada pela Fundifram pelo convite. Espero ter cumprido as expectativas. Estou à disposição. E uma boa transição agroecológica para todos. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.